Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo. Tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse encontro para conversarmos um pouquinho, debatermos alguns aspectos voltados para a sustentabilidade e também para o uso da tecnologia em prol de um desafio verde, em prol de um negócio verde, certo? Hoje, então, nós vamos tratar um pouquinho sobre eficiência energética residencial por meio de automação e de inteligência artificial. Eu gostaria de começar me apresentando para vocês. Só um instantinho, está carregando a apresentação. Esse rapaz sorridente aqui do lado sou eu. Me chamo Matheus Terra, certo? Estou no 9º período de Engenharia de Controle e Automação. Eu estudo no IFG, Instituto Federal de Goiás, no campus Itumbiara. Fui monitor de algoritmos em linguagem de programação por 2 anos, fui representante de classe por 3 anos, sou membro do colegiado estudantil e também desenvolvo pesquisas. Recebo bolsa de iniciação científica na pesquisa voltada para a inteligência artificial e automação residencial. Desenvolvo alguns projetos profissionais voltados para a área de engenharia, utilizando aplicações de inteligência artificial, machine learning e também plataformas embarcadas. Esse daqui é o endereço do meu site, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre o meu currículo. E hoje nós estamos aqui, então, para estudarmos um pouquinho, vermos um pouco sobre um projeto que envolve tanto uma eficiência energética, uma medida sustentável ao meio ambiente, quanto a utilização de tecnologias para nós podermos automatizar uma residência, ao mesmo tempo em que diminuímos o nosso consumo de energia. Queria trazer um pouquinho sobre as características desse projeto, que eu vou estar apresentando para vocês. Visamos, então, a criação de uma automação residencial, e o nosso intuito é aquela que seja controlada por uma inteligência artificial, e que utilize uma técnica chamada de machine learning, que consiga aprender com os padrões que o nosso usuário, a pessoa que vai utilizar nosso sistema reage com o ambiente, e dessa forma possa desenvolver uma economia energética quanto ao consumo. Esse trabalho, então, ele corresponde ao meu trabalho de conclusão de curso. Ele foi aprovado em primeiro lugar como iniciação científica tecnológica do IFG e também foi aceito em uma colaboração com o Centro Internacional dos Métodos Numéricos em Engenharia. É uma parceria entre o IFG e a Universidade Pontífice da Catalunha, na Espanha. Assim como ele foi aprovado também na primeira fase de iniciativa de fomento pela FAPEG. É um impulso para startups, conhecido como Projeto Centelha. Um pouquinho do histórico do projeto. A ideia surgiu no ano de 2018. Eu estava em busca de um trabalho de conclusão de curso em que eu pudesse unir paixões que eu tenho, como, por exemplo, a programação, uma área de estudo que eu tenho interesse, que corresponde à inteligência artificial, assim como aplicação de tecnologias, que eu tenho familiaridade e gosto, que corresponde ao IoT, que significa Internet das Coisas, corresponde a interligarmos equipamentos e dispositivos para que eles funcionem entre si em prol de um objetivo maior. E, principalmente, uma medida sustentável, uma medida que trouxesse alguns benefícios ao meio ambiente. No ano de 2019, então, eu trabalhei no desenvolvimento do software e da inteligência, e em 2020 na montagem do protótipo, assim como a finalização do TCC propriamente dito, e também de artigos. Então, veremos um pouquinho sobre o que nós iremos aprender nesse breve período que estaremos juntos. Pretendemos, então, vermos a criação de uma sociedade multiagentes. Multiagentes é uma metodologia de eficiência de inteligência artificial em que nós estudamos topologias sociais, a forma com que as sociedades se estruturam e vivem juntos em prol de um bem maior, como, por exemplo, em uma sociedade de formigas, em uma colmeia de abelhas. Vemos também
o desenvolvimento de uma técnica de machine learning. Machine learning significa aprendizado de máquina. Nós atribuímos habilidades à máquina de aprender com o tempo, e assim se acostumar e conhecer os padrões de cada um dos usuários. Prevemos também a montagem de um protótipo baseado em IoT, que é a internet das coisas, que possa captar as informações do nosso ambiente, assim como interagir com ele por meio de algumas técnicas de controle que nós veremos no decorrer da apresentação. No final de tudo, então, nós teremos uma automação residencial inteligente e energeticamente eficiente. Esse aqui é um fluxograma que representa o funcionamento do nosso sistema. Temos aqui uma residência. Essa residência ela sofre influência externa, sofre influência do nosso ambiente, seja influência térmica, influência luminosa. E nessa residência também nós temos alguns sensores. Esses sensores proporcionam a aquisição, obter informações da nossa residência. Nós podemos captar, por exemplo, a temperatura da nossa casa, a umidade, o quanto de incidência luminosa externa coincide nesse ambiente, se há ou não indivíduos no recinto. Esses dados, então, eles são processados por uma plataforma, um chip que capta essa informação e deixa disponível ao nosso computador. A nossa central de controle, ela é responsável por receber essas informações e desenvolver tomadas de decisões por meio da nossa inteligência. Nós, então, realizamos essas medições, esses cálculos e retornamos comandos para o nosso microprocessador. Ele permite o nosso acionamento de atuadores que retornam a nossa influência na nossa residência. Então, essa é uma forma que nós conseguimos controlar alguns parâmetros da nossa residência, assim como, por exemplo, proporcionar uma economia energética. A motivação que se deu para o nosso projeto, então, diz respeito ao nosso consumo crescente de energia elétrica. Que nesses dois gráficos da esquerda, nós podemos ver que ao decorrer dos anos, de 2013 até 2018, nós tivemos um crescente muito grande do consumo de energia elétrica. Aqui no gráfico de baixo, nós podemos analisar em formato de área o quanto esse consumo cresceu e vem crescendo no decorrer dos anos. Ao passo também que o nosso desperdício de energia, o quanto nós perdemos daquilo que deveríamos consumir, vem crescendo também. No ano de 2018, por exemplo, apenas no Brasil, 46 milhões de TEP foram computadas como perdas energéticas. E TEP significa toneladas equivalente de petróleo. É uma unidade de energia mecânica, e quando nós realizamos as conversões, tanto para quilowatt-hora e em seguida para reais, nós temos um total de 411 trilhões de reais que foram desperdiçados, foram jogados fora com o consumo da nossa energia. Esses dados eles podem ser analisados e observados no Balanço Energético Nacional, em específico desse desperdício no ano de 2019, na página 102. Então nós vemos uma grande necessidade de ter um foco, uma preocupação em relação a esse consumo exacerbado e também a esse desperdício. E o que nos resta de dúvida é como nós podemos, então, resolver esse problema, ou pelo menos minimizá-lo, por meio de técnicas de eficiência energética. Os autores Lambert, Dutra e Pereira, eles classificam um dispositivo, um equipamento ou um edifício como energeticamente eficiente quando ele realiza as mesmas funções que antes, só que agora consumindo menos energia. É uma forma de diminuirmos a quantidade de consumo, exercendo as mesmas tarefas que antes. Algumas estratégias que nós podemos aplicar dessa eficiência correspondem à mudança de hábitos, como, por exemplo, incentivos fiscais, aumento da fiscalização, conscientização individual de cada um, assim também como a utilização de novas tecnologias. Nós substituímos equipamentos que antes consumiam mais por equipamentos que consomem menos energia agora. No nosso país, então, nós temos alguns órgãos regulamentadores que proporcionam esse controle, essa fiscalização desses dispositivos. Temos o Procel, o Compete e também o PBE.
Cada um deles possui a sua própria sigla, seu próprio slogan, certo? E o intuito deles é indicar quais dispositivos são eficientes e qual a classificação dessa eficiência. No nosso projeto, então, nós podemos aplicar algumas práticas de eficiência em prol da diminuição desse consumo. Nós podemos, por exemplo, realizar a substituição do nosso sistema de iluminação. Isso corresponde a trocarmos as nossas lâmpadas, que consomem mais, por lâmpadas LED, uma vez que as lâmpadas LEDs emitem uma maior luminância, iluminam melhor o ambiente, consumindo menos energia elétrica. Temos também o controle da intensidade luminosa. Isso se deve ao fato de que durante os períodos do dia, nós não necessitamos da nossa intensidade luminosa ao máximo possível. Por exemplo, ao meio-dia, nós podemos diminuir o quanto a nossa iluminação consome, uma vez que temos maior incidência de raios solares. Ao mesmo se aplica no nosso sistema para o controle do resfriamento do ambiente. Nós não precisamos, no decorrer dos períodos do dia, da mesma potência sendo consumida pelo nosso ar-condicionado, por exemplo. Temos também práticas de conscientização individual, que seria a utilização, o apontamento da intensidade do consumo que o indivíduo anda realizando, se durante esse mês ele consumiu mais, se ele consumiu menos, quanto ele está consumindo agora. Tudo isso são medidas palpáveis que nos permitem diminuir o nosso consumo energético. Assim também como o controle da intensidade do nosso chuveiro. O chuveiro aí representa um dos grandes vilões do consumo residencial. Então, à medida que nós conseguimos controlar o quanto esse chuveiro consome, nós conseguimos também diminuir tanto o nosso valor de fatura financeira, assim como do consumo energético. Então, se cada um de nós fizermos um pouquinho dessa parte, nós conseguimos uma grande diferença no final. Para aplicarmos, então, essas práticas de eficiência energética, nós podemos tanto aplicar metodologias de IoT, controle dos nossos dispositivos e equipamentos, utilizar técnicas de controle para realizarmos as mediações das nossas cargas, assim como a criação de uma inteligência que seja capaz de tornar o funcionamento do meu sistema um sistema autônomo. Essa daqui representa a interface de como funciona o nosso sistema. Nós temos uma central de inteligência que corresponde a um computador. Nesse computador, nós executamos um software que corresponde à nossa inteligência e ela se comunica com um microcontrolador. Microcontrolador, nesse caso nós utilizamos o Arduino. Ele é uma plaquinha que consegue se comunicar com sensores e trazer essas informações para o nosso computador, ao passo que comandos do computador também podem ser executados em dispositivos da nossa residência. Então nós podemos, por exemplo, controlar alguns módulos como iluminação, o nosso chuveiro, por esse dispositivo, esse microcontrolador, assim como nós também conseguimos realizar medições e torná-las disponíveis ao nosso sistema, ao nosso computador. Nós vemos, então, uma necessidade de tratarmos um pouquinho desse enfoque no nosso consumo, no nosso método de sustentabilidade, devido ao CAD que estamos participando agora na Campus Party, o Green Deal, que é um negócio verde. Então é importante sim nós termos um pouco de atenção em relação ao que fazer para podermos diminuir esse consumo. Ao passo que agora nós veremos um pouquinho sobre como o nosso projeto aplica essas metodologias. Tratando um pouquinho sobre a inteligência do nosso projeto, como metodologia organizacional da nossa inteligência artificial, foi atribuído uma metodologia chamada Sistema de Multiagentes. É uma ramificação da inteligência artificial distribuída. Eu citei anteriormente, ela busca estudar topologias organizacionais que nós podemos também representar computacionalmente, tornar o nosso sistema como se fosse uma sociedade, onde cada indivíduo possui a sua tarefa e que trabalham juntos em prol de um bem comum.
Temos também o nosso método de aprendizagem. Nós utilizamos o sistema probabilístico, uma técnica de machine learning que torna o meu computador inteligente a ponto de aprender com o tempo, assim como nós indivíduos também. Utilizamos uma metodologia de agrupamento, em que nós captamos as informações, registramos esses dados e analisamos estudos de forma autônoma em relação a essas informações. Os nossos multiagentes, então, o foco dessa metodologia está na interação entre cada um dos agentes. Nós estruturamos indivíduos, agentes distintos, que são dotados de sensores, de atuadores, de motores. Eles tanto captam quanto aplicam impulsos no nosso ambiente a fim de um objetivo maior. Então, eles trabalham coletivamente em prol de um intuito final. Essa é uma classificação dada por Russell e Norvin, que é muito utilizada no nosso ramo de inteligência artificial. Temos também os agentes do nosso projeto. No nosso projeto, então, foram estabelecidos os agentes receptor, um agente gerente, um agente de consumo, de controle de tendências, de temperatura ambiente, de televisão, assim como de aprendizagem. Eu vou estar citando cada um deles no decorrer da nossa apresentação, mas de imediato eu queria trazer uma atenção especial, tanto para o agente receptor, quanto para o agente gerente. O nosso agente receptor, ele é responsável pela interface de comunicação entre o microcontrolador, que eu citei anteriormente no slide verde, e o nosso sistema, o nosso software. É ele que envia comandos e é ele que retorna também dados das nossas medições. E temos também o nosso agente gerente. Ele é responsável por permitir ou não o acesso dos outros agentes às nossas plataformas. É ele que realiza também o backup diário dos nossos dados e permite o controle geral da nossa plataforma. Como nossa técnica, então, de machine learning, nós podemos categorizar nosso machine learning como uma metodologia de atribuir ao nosso computador informações e parâmetros para os quais ele não foi programado previamente. Nós atribuímos uma inteligência ao nosso sistema. Como metodologia de machine learning, nós utilizamos um aprendizado não supervisionado. Ele corresponde a nós atribuirmos entradas, informações, valores, e o nosso sistema, por conta própria, desenvolve agrupamentos e filtragens para podermos retirar conhecimento dessas informações. Essa metodologia corresponde à teoria unificada da descoberta científica. Ela foi desenvolvida por Nordhausen e Langley, e se assemelha ao método que nós, seres humanos, temos de abstrair o conhecimento. Nós observamos um evento, suas consequências, suas reações, e a partir de então, nós trazemos conhecimento baseado nisso. Estabelecemos um aprendizado de máquina por meio das nossas análises de tendências. As tendências do que o nosso usuário tende a realizar determinadas ações. Algumas características, então, do nosso método de aprendizado. Ele é coordenado pelo nosso agente de aprendizagem, que eu citei anteriormente. Todos os controles e ações que são realizadas no nosso sistema ficam registradas pelo nosso agente responsável no nosso banco de dados. Então, nós conseguimos fazer a captação dessas informações do nosso histórico, uma filtragem desses dados, classificamos elas por ações, fazemos um tratamento, um agrupamento, então realizamos uma análise de que se a ação que o meu usuário que ele age com frequência, se pode ser ou não considerado uma tendência. Dessa forma, nós temos que uma análise de dados nos proporciona identificar padrões do nosso usuário. Temos, então, um pouquinho sobre a nossa metodologia de agrupamento. Temos uma coleta de dados do nosso banco de dados.
Essas informações elas são classificadas por ações, então nós realizamos novos agrupamentos. Por exemplo, nós temos a função de ligar o nosso ar-condicionado e separamos elas em dias da semana. Então, nós atribuímos que na segunda-feira temos 10 vezes essa ação de ligar o ar-condicionado, ao passo que na terça temos 3 vezes e na quarta 2 vezes. Nós realizamos, então, um novo agrupamento, onde nós separamos o nosso dia em diversos intervalos de 15 minutos. Então, por exemplo, o nosso agrupamento anterior, que eram de 10 vezes na segunda, se tornam 3 vezes nesse horário da minha segunda-feira e 7 vezes neste horário da segunda-feira. Então, nós conseguimos abstrair concentrações de diferentes intervalos do nosso dia. Nós conseguimos categorizar essas ações e, a partir dessas categorizações, fazer uma verificação. Nós identificamos se o nosso valor de concentração, que é apontado por esses valores aqui, é acima ou não da nossa taxa de tendência. Essa taxa de tendência, ela corresponde a um valor que é atribuído pelo meu usuário de porcentagem. Ela indica o quanto essa concentração aqui deve ser maior do que todas as outras, para que essa minha ação nesse horário seja considerada uma recorrência, para que o meu sistema possa agir de forma autônoma. Se esse valor de concentração for abaixo, esse meu número ele é descartado. Mas caso contrário, ele é registrado no meu banco de dados como uma tendência. E aí o meu agente responsável tem a permissão, ele tem a capacidade de agir nessa ação. Um pouquinho sobre o funcionamento do nosso software. O software, a inteligência dele foi desenvolvida em Python. O seu back-end, a parte de lógica da programação, foi desenvolvida pelo PyCharm, que é uma IDE, uma plataforma de desenvolvimento, e o front-end, a parte da interface, foi estabelecida pelo Pykit-5. Nosso banco de dados foi utilizado o MySQL, e ele foi considerado para ter um acesso interno na minha rede. Isso significa que qualquer dispositivo conectado à rede tem a habilidade de inserir dados, assim como resgatar informações do nosso banco de dados. É realizado um backup diário e automático de todas as informações, para que, caso haja alguma pane, não haja a perca desses dados. Essa daqui é um pouquinho da nossa interface. Vale ressaltar que foram programadas 4.981 linhas de programação bruta, que teve que ser digitada mesmo, sem contar as nossa codificação da interface e também de algumas classes auxiliares. Essa daqui é a página principal do nosso software. Tudo que tiver de vermelho aqui na nossa interface foi acrescentada posteriormente para facilitar a didática da explicação, com exceção da nossa curva do gráfico aqui. Nós temos, então, as nossas abas do menu, onde o usuário tem acesso a diferentes páginas. Temos a nossa medição do consumo mensal. Isso daqui corresponde à soma de todas as medidas que são realizadas durante o nosso mês, assim como um dado de consumo instantâneo, o quanto de potência que o meu usuário está consumindo de imediato. Com esses valores, nós podemos plotar um gráfico de potência pelo tempo, onde cada barrinha dessa daqui corresponde a 1 hora do meu dia. Esse dia ele é setado nas minhas caixas de seleção, por exemplo, dia 27 do mês 4 de 2020. Então, cada barrinha dessa corresponde a um horário deste dia, quando selecionado o modo diário aqui na minha caixa de seleção. Temos algumas ferramentas onde podemos manipular, como arrastar, dar zoom no meu gráfico, exportá-lo como uma imagem, assim como também temos acesso a informações como se há ou não presença de indivíduos no cômodo, assim como a temperatura do ambiente, a nossa umidade e também a intensidade luminosa que recai sobre o nosso ambiente.
Quando o meu usuário seleciona o modo mensal, então, o nosso gráfico, a linha do tempo dele passa a ser diário, então cada barrinha corresponde a um dia do meu mês selecionado aqui embaixo, e quando a pessoa clica nesse botão de informações, é atribuído valores numéricos desse consumo. Então ele consegue o valor diário, assim como mensal e também anual. Temos na nossa aba de configurações a possibilidade de realizar um backup de forma manual, quando eu quiser realizá-lo. Temos algumas instruções do funcionamento do software. E também aqui nós temos umas opções de configuração. Aqui é atribuída a minha taxa de tendência, que eu havia citado anteriormente. Então, caso a minha concentração de recorrências for superior a 19%, o meu sistema reconhece esse valor como uma recorrência. Então, ele age por conta própria na determinada ação. Temos o nosso modo de aprendizagem, ele representa a permissão para o meu sistema em registrar todas as ações que o meu usuário realiza no software. Então, tudo ficaria registrado, como o acionamento de lâmpadas, do ar-condicionado, do chuveiro, para que o meu sistema possa realizar as ações de forma autônoma. Temos nosso modo de economia. Quando nós desabilitamos, nós tiramos a preocupação do meu sistema de economizar energia. Ele segue fielmente aos padrões do nosso usuário. Assim como temos o modo de controle. É ele que permite ou não a ação do meu sistema na minha residência. Então, quando eu desabilito esse módulo, o meu sistema não tem qualquer autorização de realizar nenhuma atividade na nossa casa. Temos aqui, então, a nossa aba de comandos, onde nós podemos realizar as ações da nossa casa, como, por exemplo, controlar a nossa iluminação, controlar a intensidade da nossa lâmpada, a temperatura ambiente, o valor da minha temperatura da água, temperatura máxima e mínima, assim como alguns parâmetros do nosso ar-condicionado e também o controle da nossa televisão. E temos, por último, a nossa aba de aprendizagem. Essa aqui é uma aba muito interessante porque ela representa todos os valores do nosso histórico em relação às recorrências das ações. Então aqui eu tenho o modo geral, onde eu ploto um gráfico com todas as recorrências do meu banco de dados. Então eu seleciono qual ação eu desejo, nesse caso aqui é a ação de aumentar a temperatura do nosso ar-condicionado, e é apresentado, então, várias barras. Cada barrinha dessa indica o dia, ou seja, na segunda-feira, o horário, assim como a incidência de recorrências. Então, eu tenho aqui, por exemplo, às 13h18 da segunda-feira, 68 vezes o meu usuário foi lá e aumentou a temperatura do nosso ar-condicionado. Isso, notavelmente, é um padrão de recorrência muito alto. Então, o meu sistema tem a possibilidade de registrar esse valor. Quando eu seleciono o modo diário aqui, então, eu passo a recorrer ao meu dia, que está selecionado na minha caixa. Então, a barrinha, ela perde a indicação de qual dia da semana. Só que fica escrito aqui no nosso gráfico mesmo. Da mesma forma, nós temos a quantidade de recorrências e o horário que essa ação se realizou. Quando a minha recorrência, então, ela é superior à minha taxa de tendência, a minha barrinha ela se destaca, e aí o meu sistema registra no banco de dados essa ação de subir a temperatura do ar-condicionado neste horário para esse dia como uma recorrência. Então, caso o meu agente gerente dê a autorização, o meu sistema pode executar de forma automática essa determinada ação. Um pouquinho, então, sobre o nosso protótipo. Aqui no fundo, nós temos a imagem do nosso protótipo em bancada, e eu vou especificar um pouquinho sobre os componentes que foram utilizados. Como o nosso microprocessador principal foi utilizado o Arduino Mega, que eu havia citado anteriormente, ele possui diversas portas de entradas e saídas, que nós podemos nos comunicar com o meio. Utilizamos um módulo de comunicação Wi-Fi, o ESP8266,
MOSFET e ponte retificadora para o controle de potência das nossas cargas, sensor de temperatura e umidade, DHT22, devido à sua precisão. Foi utilizado também o Arduino Uno, ele é um pouquinho mais compacto do que o irmãozinho dele, o Arduino Mega, mas também muito eficiente. Foram utilizados sensores de movimento infravermelho, assim como o sensor de intensidade luminosa e outros equipamentos, dispositivos eletrônicos para o nosso controle eletrônico das cargas. Esses elementos eles são dispostos em módulos distintos e cada módulo é controlado por um dos agentes que eu citei anteriormente. Temos o nosso módulo de presença, de controle de temperatura ambiente, de consumo, da luminosidade, assim como da temperatura do nosso chuveiro também. Esse daqui é um esquema das ligações gerais do nosso protótipo. Temos aqui o nosso microprocessador principal, um sensor da intensidade luminosa, que eu havia citado. Ele capta o quanto de luz é atribuído ao meu ambiente, deixa disponível para o meu microprocessador computar esses valores, e o meu sistema, o meu software, verifica se há ou não a necessidade de atribuirmos uma iluminação artificial para o meu ambiente. Temos um sensor de temperatura do ambiente, um sensor de temperatura à prova d'água que nós acoplamos na saída do chuveiro. Dessa forma é possível verificarmos a temperatura que sai da nossa água. Temos um LED que está meio apagadinho aqui, esse LED é infravermelho, é ele que possibilita que nós controlemos os nossos dispositivos como um controle remoto, de fato. Temos também nossos sensores de movimento infravermelho, um sensor de corrente não invasivo. Nós acoplamos ele a cada uma das alimentações trifásicas que chega na nossa residência. Temos também um sensor de tensão, nós acoplamos ele à nossa tomada para que possamos verificar o quanto de tensão está disponível na nossa residência. Esses dados são computados pelo nosso Arduino Uno e passados via Wi-Fi para a nossa central de controle pelo nosso ESP. Esse daqui é o esquema de ligações dos nossos módulos de potência. Nós temos aqui a nossa iluminação e o nosso plug do chuveiro. Essas duas cargas aqui, elas são controladas por pulsos PWM que o meu Arduino emite. Eu consigo modular um valor proporcional de porcentagem que eu desejo que seja atribuído à minha carga. Para isso, eu utilizo esses dois componentes eletrônicos, chamados MOSFETs, que permitem que o meu sistema disponibilize uma porcentagem de tensão. Essa porcentagem que me permite diminuir o quanto eu quero que a minha carga consuma. Temos um pouquinho sobre os nossos módulos. Esse daqui é o nosso módulo de presença. Para ele, nós utilizamos, então, dois sensores. Um fica localizado no nosso rodapé da porta e o outro fica localizado na parte interna do nosso cômodo. Então, nós utilizamos esses dois sensores para que seja possível captar o sentido de movimento do indivíduo. Então, se ele parte do sensor 1 para o sensor 2, é computado um indivíduo no meu cômodo, ao passo que, se o movimento for do sentido contrário, é subtraído um indivíduo. Então, essa é uma forma muito eficiente que se tem de controlar quantas pessoas tem no nosso cômodo. Esse daqui representa o esquema de ligações para o nosso sistema. E temos um pouquinho sobre o nosso módulo de controle da luminosidade. Como eu já comentei anteriormente, nós captamos o quanto de luz incide no meu local e verificamos o quanto é necessário emitir na nossa lâmpada. Essas baterias aqui são meramente ilustrativas para representar uma fonte de alimentação contínua, para podermos emitir o gatilho do nosso MOSFET. Para o nosso controle de temperatura ambiente, nós temos esse sensor que capta com precisão o quanto tem de temperatura e umidade no meu ambiente, e utilizamos esses dois componentes para controlarmos os nossos dispositivos, como o nosso ar-condicionado e também a televisão. Esse dispositivo aqui, ele é um receptor infravermelho.
nós apertamos cada uma das teclas do nosso controle remoto e ele é responsável por decodificar esses valores e registrar no meu software. Dessa forma, eu consigo reproduzir por meio do meu LED cada tecla que eu desejo. Essa daqui é a forma mais simples que se tem de controlar qualquer dispositivo infravermelho, porque eu consigo utilizar o meu Arduino como um controle remoto, tanto para o meu chuveiro, tanto para o meu ar-condicionado, perdão, assim também como minha televisão ou algum outro equipamento controlado via infravermelho. O nosso módulo de controle da temperatura do chuveiro, a água que incide sobre esse sensor é calculada a sua temperatura e o nosso sistema inteligente realiza o cálculo de qual a porcentagem que deve ser liberada à minha tomada do chuveiro, certo? Nosso módulo de consumo, ele é um dos módulos mais peculiares do nosso sistema. Ele é o único que é executado de forma separada do restante dos meus módulos. Ele utiliza um Arduino Uno, que realiza as medições da minha tensão. Essas medições são enviadas para o meu ESP, que faz a inserção no meu banco de dados de forma remota, pelo nosso Wi-Fi. Nesse mesmo módulo, nós temos o nosso sensor de corrente não invasivo. Nós podemos abri-lo aqui e englobar no nosso cabo para verificarmos o quanto de corrente anda chegando na nossa residência. Então, esse módulo ele é acoplado junto à minha caixa de distribuição da residência e as informações são enviadas pelo Wi-Fi para inserção no nosso banco de dados. Um pouquinho, então, sobre o funcionamento da nossa lógica da programação do nosso Arduino Mega. Foram importadas ao todo 7 bibliotecas para funcionamento dos nossos sensores e equipamentos. E no nosso loop principal, no nosso software principal do Arduino, nós verificamos a nossa comunicação com o nosso software, uma comunicação serial. Verificamos o valor que chega nessa comunicação. Se, por exemplo, o nosso software enviar o comando T, o nosso microprocessador realiza a medição tanto da umidade quanto da temperatura e retorna para o meu software esses dois valores. Ao passo que se o comando for M, ele retorna se há ou não presença de indivíduos no meu cômodo. Então eu estabeleço parâmetros que quando o meu microcontrolador recebe, ele sabe o que retornar para o meu software. Nós utilizamos também o comando analog write, que permite que o meu sistema, meu Arduino, emita pulsos PWM para controlar as nossas cargas. No nosso Arduino Uno, nós realizamos as medições tanto de tensão quanto de corrente a cada 2 segundos. E quando somadas 30 medições, esses valores eles são enviados para o meu ESP. O ESP que eu havia citado é um módulo Wi-Fi que permite a comunicação do meu microcontrolador com o meu Wi-Fi da minha central de controle. Então eu envio uma resposta com o valor de corrente, o valor de tensão e o valor de potência. O meu ESP, então, ele recebe essa resposta, ele interpreta esses valores que chegaram e envia uma requisição para o meu IP da central de controle, que é o meu sistema, que é o meu computador. Nessa minha central, eu executo um servidor PHP. Esse servidor recebe essa requisição com os dados e faz a inserção no meu banco de dados. Essa requisição possui o seguinte formato. Eu tenho o IP do meu servidor, da minha central, a página PHP, que possui a lógica que realiza a inserção no meu banco de dados, e também os parâmetros que devem ser inseridos. É semelhante ao modo que eu e você realizamos acesso a sites da internet. Nós atribuímos o nosso IP, o site que nós desejamos entrar, a página e os valores que eu desejo tanto resgatar quanto enviar. É essa metodologia que permite que o meu sistema funcione de qualquer lugar do mundo por meio da internet. Nós podemos utilizar
um acesso interno, que passa pela internet, chega a ter o IP externo da minha rede, o meu modem, e é direcionado para o IP interno da minha central de controle, do meu servidor, que corresponde a esses valores aqui, por exemplo. Então, eu consigo, tanto por um dispositivo móvel, por exemplo, captar essas informações, assim como executar comandos de forma remota na nossa inteligência. Vamos. Por fim, então, com a junção de todos esses sistemas, nós temos um sistema inteligente, ele aprende com os padrões de consumo e hábitos do meu usuário, por meio da nossa técnica de machine learning. O nosso sistema ele funciona de forma autônoma, a fim de exercer as tendências que foram registradas, com o intuito de trazer uma economia energética para a nossa residência. Permite ao meu usuário o controle de aspectos da nossa residência, como do chuveiro, da televisão, do nosso ar-condicionado. Permite ao meu usuário dados do consumo, tanto do histórico passado, quanto do consumo de imediato, do consumo instantâneo. Essa é uma boa medida de conscientização que permite ao meu usuário ter acesso aos valores de quanto ele anda consumindo, e também executa tarefas controladas, a fim de proporcionar uma redução do nosso consumo. São atividades que foram realizadas pelo nosso usuário e que o nosso sistema tem autonomia de executá-las posteriormente. Dessa forma, o nosso sistema ele se aplica a um desafio verde, a uma proposta verde, a um negócio verde, onde nosso intuito é aplicarmos a nossa tecnologia em uma metodologia sustentável, algo que possibilite uma melhoria tanto global, porque se cada um de nós fizermos um pouquinho, fizermos uma parte do todo, no final nós temos uma grande diferença. Eu gostaria de prestar os meus agradecimentos. De imediato, eu quero agradecer ao Instituto Federal de Goiás, campus Itumbiara, por toda a base de conhecimento que eu adquiri ao longo do meu curso. Quero agradecer em especial ao meu orientador, o professor Marcelo Escobar, que desde imediato, do início, quando eu apresentei a proposta, ele topou, me incentivou, apoiou, me auxiliou no que fosse necessário. Agradeço também à minha família, à minha namorada, aos meus amigos, todos aqueles que tiveram uma contribuição no meu decorrer, na minha trajetória e também nesse projeto. Agradeço a Campus Party pela essa oportunidade incrível, estou muito feliz de estar aqui, conversarmos um pouquinho, eu trazer um pouquinho do que eu desenvolvi e um pouquinho do que eu conheço, tentar passar para vocês. Agradeço muito por essa oportunidade. Ao NUPSI, que significa Núcleo de Pesquisas de Sistemas em Energia, é o núcleo de pesquisa em que faço parte na universidade, junto com outros colegas, desenvolvendo pesquisas em prol de sistemas energéticos e aplicação de tecnologias. Esse aqui é o endereço do meu site, deixo disponível para caso você queira conhecer um pouquinho mais sobre a minha trajetória, sobre os meus projetos, meus trabalhos, assim como o meu Instagram, onde posto alguns pesquisas envolvendo inteligência artificial e machine learning, muito interessante, e também o meu LinkedIn. Nós temos aqui alguns minutos ainda, eu deixo disponíveis para caso vocês tenham alguma dúvida, eu estarei observando aqui. Certo, o Marcelo Escobar de Oliveira. O que diria? A pergunta é, o que você diria para aqueles estudantes que têm interesse em iniciar os estudos em inteligência artificial e acham que é algo bem complexo? Bem, uma dica que eu dou é que tudo para quando a gente está começando é complicado. A gente não tem muito norte, não tem muito conhecimento e fica um pouco difícil. Só que para que a gente possa traçar um comportamento, traçarmos uma rotina, um histórico, até conseguirmos o aprendizagem, nós devemos estudar. Temos que pegar livro, tem que ler. Uma metodologia que eu gosto muito de utilizar para estudar por meio do YouTube. Eu acompanho muitos canais que tratam sobre o assunto de inteligência artificial, de automação residencial também. Então, o meu conselho é que não desistam, se esforcem, se empenhem, leiam livros a respeito. Tem
ótimas bibliografias que tratam a respeito, inclusive em português, assim como temos muitos canais, principalmente internacionais, que tratam sobre o assunto e que trazem um ótimo embasamento sobre o assunto. Um assunto esse que é crescente, constantemente temos mais avanços e evoluções e que é muito bem visto hoje em dia pelo fato de podermos integrar diversas áreas como de eficiência energética, sustentabilidade, no campo médico, a fim de exercermos uma evolução tecnológica no meio ambiente. Estou disponível a mais alguma pergunta, caso tenham surgido alguma dúvida a respeito do nosso projeto que foi apresentado. A pergunta do Lucas: teria como programar o quanto gostaria de gastar por casa e assim apagar luzes e etc? Lucas, eu não apliquei isso no sistema. No sistema que eu desenvolvi, no Python, quando, por exemplo, não há indivíduos no local, o nosso sistema ele reconhece e é capaz de desligar os dispositivos que não estão sendo utilizados, mas eu não implementei essa possibilidade de controlar o quanto deseja se gastar, mas é uma ótima sugestão. Nós podemos atribuir, por exemplo, o valor que é consumido pela nossa residência, o valor que é tributado, e dessa forma o nosso sistema calcular perfeitamente o quanto já foi consumido, e à medida que o nosso gráfico for aumentando de consumo, ele vai diminuindo as ações que são realizadas. O DLM disse boa noite, parabéns pelo projeto. E estou pensando em fazer uma pós-graduação em inteligência artificial. Pela sua experiência, o que me diz sobre essa decisão? Bom, eu sou suspeito para falar, porque é uma área que eu tenho muita paixão, gosto muito, então eu recomendo sim, é uma área muito crescente, diversas empresas e produtos querem sempre maior evolução tecnológica voltada para a eficiência energética e também inteligência artificial. Então eu aconselho sim, e é uma área que eu particularmente tenho vontade de ingressar em um mestrado, em um doutorado, porque é um ramo que cresce cada vez mais e é interessantíssimo, muito gostoso de se trabalhar. Então, pessoal, mais um comentário? Não está aparecendo mais nada por enquanto. Gostaria, então, de prestar meus agradecimentos mais uma vez a todos vocês que assistiram essa palestra até o final, tiveram perseverança e paciência. Agradeço, obrigado, Lucas, pelo comentário. Agradeço a todos vocês, agradeço também a equipe moderadora que auxiliou com todo esse evento, prestaram um ótimo trabalho. Muito obrigado a todos que assistiram. Isso é tudo que eu tinha para trazer a vocês, espero que tenha acrescentado ao menos um pouquinho no conhecimento de cada um. Muito obrigado, tenham uma boa noite e um forte abraço. Até mais.